Pessoal, a gente vai estar fazendo esse vídeo agora, né? Inclusive postando agora mesmo de madrugada, porque hoje, inclusive, é aniversário do meu irmão, entendeu? E mais tarde eu não vou poder estar postando vídeo, tá, pessoal? E a gente vai postar agora mesmo. Vai fazer o vídeo agora, vai postar agora. E quando amanhecer o vídeo já vai estar postado aqui no YouTube, né? Eu peço para você se inscrever no canal aí, deixe seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe nossos vídeos aí, beleza? A gente tem a parceria, né, da TV online UniTV, né? Você que se interessar, que é uma TV online só o filé, entre em contato com o Marcos da UniTV. Você se inscrevendo no canal, você concorre a um mês de TV online. Amanhã eu não vou sortear, amanhã é sexta-feira, né? Mas no sábado eu prometo que sorteio um mês de TV online para vocês, beleza? Você que deve aí no SPC e Serasa, a Brasil Limpa Nomes vai resolver o seu problema, beleza? Entre em contato com a Brasil Limpa Nomes, né? Ela deixa o seu score lá em cima, é muito top esse serviço. Não importa quanto você deva no mercado aí, a Brasil Limpa Nomes vai te ajudar. Entre em contato, né? Tire todas as suas dúvidas. Você, meu amigo, não vai se arrepender. O número da Brasil Limpa Nomes está aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Pessoal, a gente vai estar comentando, né? A gente fez uma live, mas isso aqui é um vídeo pós-jogo, do que a gente achou, né, de mais essa derrota do Clube do Remo aí, deixando o Remo, né, numa situação complicada em relação a subir para a Série A, né? Ainda tem chance, né? Mas os times que estão no G4 começaram a se distanciar, né? O quarto colocado, que é o Criciúma, já tem 4 pontos de diferença. Aí as coisas começam a ficar mais difíceis, né, cara? Como eu falei na live, tá, pessoal? Foi um dos jogos que o Clube do Remo eu vi, né, lutar em campo. Preparo físico nesse jogo melhorou. Vamos ser sinceros, o Remo não foi nenhuma equipe brilhante, mas comparado aos outros jogos que estavam acontecendo aqui em Belém do Pará, esse jogo, né, pelos últimos jogos, foi um dos melhores, se não foi o melhor, né? O Remo competiu bastante, o Criciúma não teve quase chance, né? O Remo lutou, o Remo brigou, o Remo competiu, teve até uma jogada ensaiada, cara, até fiquei surpreso, né? Mas o que aconteceu? Futebol é bola na rede. Você pode lutar, você pode brigar, você pode jogar lindo, mas se não fizer o gol, não adianta absolutamente nada. E foi isso, mais uma vez, que aconteceu com o Clube do Remo, assim como aconteceu no jogo do América, assim como aconteceu no jogo contra o Goiás, entre outros jogos, que apesar da gente ter o artilheiro da Série B, nós temos um ataque que é um verdadeiro ataque cardíaco, com um bando de atacantes pipoqueiro e pereba. Principalmente se tratando do seu Davó, que inclusive fiquei sabendo que tá de saída. Vai com Deus, cara. Porque tu, Davó, infelizmente, cara, tu é um Ribamar com grife. Ou até mesmo um Ribamar piorado. Tu tem força física, né? Tu até briga lá na frente com o zagueiro, mas você não sabe fazer gol, cara. Você tem que colocar o seu pé na forma. Entendeu? É cada chute desorientado, é cada chute petequinha. O cara fecha o olho, abaixa a cabeça e chuta no gol. Não tem um pingo de inteligência. Chuta de qualquer jeito. É por isso que eu falo. É um Ribamar piorado. Essa que é a verdade. Tomara mesmo, cara, que esse cara esteja de saída, porque ontem eu perdi a paciência. E eu vi, ontem eu vi. Eu reconheci a sua perebice, principalmente para fazer gol.
Entendeu? Então o Remo tem um ataque cardíaco. Não vou dizer que são ruins, mas não sabem fazer gol. Atacante que não faz gol, pra mim é a mesma coisa que nada. Pode ser brigador, pode ser ter categoria, saber driblar, mas não sabe fazer gol. Não adianta porra nenhuma. E é isso que o ataque do clube do Remo aí, né, é na verdade um ataque cardíaco. Seu Marrone, o seu chute, né, como diz o Bob Fly, não quebra uma bolacha molhada. Jogador parece que tem fraqueza nas pernas, cara. Verminose. Tem habilidade, tem categoria, sabe jogar, e o gol não sabe fazer. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Entendeu? É um verminoso, cara. É um verminoso. Na hora de chutar não tem força. Entendeu? Então, mais uma vez esse ataque prejudicou o clube do Remo. Sem contar com o seu Pedro Rocha, que é outro perdedor de gol. Joga bonito, sabe driblar, tem categoria, mas apesar de ser o artilheiro também da Série B, também não sabe fazer gol. Tem 10 gols, mas se ele fosse artilheiro de verdade, já era para ele ter nessa Série B uns 30 gols. Mas até que dá para mais ou menos safar o Pedro Rocha. Sabe, mas um atacante que tem um gol ainda de pênalti como o Marrone e Davó, que é um travoso, que veio de uma Série A peso de ouro. Não tem como, cara. Não tem como não esculachar com esses caras que prejudicaram o clube do Remo. O português é burro, é fraco, é incompetente. Entendeu? Nem sei quem falou pra esse cara que ele é técnico. Mas no jogo de hoje, ele teve uma parcela mínima nos erros aí. No jogo de hoje, ele teve uma parcela bem pequena. Ele demorou para colocar o Pavani, né, naquele Diego Hernandes, que só pinta. Tem mais pinta que a própria onça pintada, só pinta. Jogador de segundo tempo, nunca foi titular em nenhum lugar por onde passou. Só pinta, jogador apagado, jogador que não se apresenta pro jogo. Entendeu? E é um jogador que ainda não me agrada, cara. Muito apagado, né? Nos jogos que já entrou. Demorou um mês para começar a jogar. E quando começou, parece que ainda não começou, ainda não entrou em campo, né? Então, ele voltou. Ele errou, na verdade, por demorar para colocar o Pavani, que o Pavani coloca esse Diego Hernandes no bolso. E olha que o Pavani não é lá essas Coca-Cola. Entendeu? Demorou para colocar o Pavani e tirou o Marrone, que apesar de ter um chute de verminoso, não ter força nas pernas para chutar, pelo menos dava perigo ali para o ataque. O time estava ofensivo. Mas aquele negócio. Vai estar ofensivo, mas na hora do gol não faz. Aí também não adianta, né? E colocou o Marcelinho no lugar do Marrone. Errou em demorar para colocar o Pavani. E errou também na hora que colocou o Marcelinho. Entendeu? E resumindo, o Remo fez uma partida ali, na minha visão, boa. Nada de brilhante. Entendeu? Mas nesse jogo não foi culpa só do português. Foi principalmente desse nosso ataque pavoroso que não sabe fazer gol. Bota na conta desses caras, principalmente. Claro, não tira da conta do técnico, não. Que inclusive já era para ter ido embora. Na verdade, não era nem para ter vindo, né, seu Marcos Braz? Porque ele não tem currículo para isso. E você, que é um dos maiores culpados, porque eu não bajulo, eu não babo o seu ovo, não. Pode puxar os vídeos aí, desde o começo.
dei boa sorte, respeito a história que teve no Flamengo, vitoriosa, mas o que ele fez no Flamengo, pra mim, eu tô pouco me lixando, eu quero saber o que ele faz no Remo. E você é um dos maiores culpados por ter trazido esse técnico. Tirando as suas contratações pífias, suas contratações fracas, que você, meu amigo, como executivo, você é uma piada. Você é um aprendiz de executivo. Se você está fazendo um trabalho extra, resolvendo, negociando saída de jogador e trazendo dinheiro para o clube, o problema é seu. Você foi contratado para chegar aqui e contratar bons jogadores, e isso você não está fazendo. O seu trabalho está horrível. Você só está trazendo pereba. E quando tem um jogador mais ou menos bichado, como é o caso do Cantilho. O melhorzinho que você trouxe foi o Nathan Santos. Melhorzinho. Nem é lá essas Coca-Cola. Até ontem fez uma boa partida, mas não é aquele cara que, foi uma ótima contratação. Contratação razoável. Nico Ferreira, perninha de frango, né? O cara tem que dar 10 passadas contra uma só do zagueiro, uma perninha de frango desse tamanico. Não tem nem chance. Né? Parece uma barata tonta, né? Outra contratação medíocre. Jogador falso veloz, é uma velocidade ilusória, porque é um cara que não vai pra cima, a gente não vê, né, esperança nesse jogador, é um jogador mediano. Mas você é o Marcos Braz, né? Só uma ligação. Suas contratações estão medíocres, cara. Tirando o Eduardo Melo, né, que veio pra resolver os problemas de gol. Eu vi, né, Marcos Braz? Mais um jogador mediano pra baixo, que é o Eduardo Melo, veio da Série C, não estava se destacando, nada contra jogadores da Série C, porque tem uns bons jogadores, mas ele não vinha se destacando. A equipe dele vem se destacando, mas ele individualmente não. Tem 3 gols em 12 jogos. Tirando as outras contratações medíocres que nem entram, Freitas, Cauã Santos, que veio do Botafogo, Kaique Oliveira, que entregou 3 vezes a paçoca aí. Quem mais? Tá vindo aí um atacante português que perde por Ribamar na artilharia no campeonato do Vietnã, que eu nem sei se foi tu que contratou ou foi esse português de Araque aí. Sabe, cara? Então, são contratações que não chegam para ajudar em nada. Quase que não servem nem para compor elenco. Então as suas contratações são uma verdadeira vergonha, Marcos Braz. Vergonha. Logo você que tem tantos contatos no futebol e você está trazendo jogadores que não vêm para brigar pela vaga. Não vem para ser titular, vem para compor elenco. Isso quando compõe alguma coisa. Que não serve nem para isso. As suas contratações são medíocres. As suas contratações estão sendo vergonhosas. Com jogadores que não vão brigar para ser titular, cara. Vem só para compor elenco. Isso é uma vergonha. Nesse período do campeonato era para vir jogadores do mesmo nível do que já estão. Mas você, Marcos Braz, está trazendo jogadores abaixo do nível do que já estão aí. E nunca vão ser titular. O Eduardo Melo, me desculpe, é pavoroso, cara. Não tem como ser titular nesse time aí. Nesse jogo contra o Criciúma, a bola passava 2, 3 vezes na frente dele e ele não fez o gol. Na hora que ele teve a chance de fazer gol, foi impedimento, mas ia perder o gol. Chutou todo torto. A gente conhece jogador pereba, cara. E o Eduardo Melo não vai resolver o problema de gol. Então, você, amigão, foi uma das maiores decepções, entendeu? Que vieram pro Clube do Remo. Você é uma farsa como executivo. Suas contratações todas fracassadas. E a número 1 é a contratação desse técnico que não agrada a ninguém, nunca agradou em nenhum clube. Você contratou por amizade.
E por amizade também contratou o Iago Ferreira, que é filho do Iranildo, seu amigo, que jogou no Flamengo, que agora é aposentado. Você contratou o Iago Ferreira por amizade. Porque jogador que é reserva no Brasiliense, que não tem divisão e que não joga desde março, isso para mim não é contratação que preste, não é contratação pontual. Você está usando o Remo como laboratório, Marcos Braz. Essa que é a verdade, mas tem torcedor que não enxerga isso. Todos que vieram, ninguém botou uma arma na cabeça e vieram forçados. Foram contratados por você, amigão. Por você que se acha o bambambam. Muito por conta de alguns torcedores que babam o seu ovo. Entendeu? Mas você está fazendo um trabalho horripilante, pífio, morno, sem graça. Que as esperanças do torcedor estão indo embora, cara. Estão indo embora, mais uma vez. Matematicamente, tem chance, mas as coisas começaram a ficar muito mais difícil. Entendeu? Hoje o Remo merecia vencer pelo que apresentou. Entendeu? Mas a frouxura de deixar o cara mais uma vez marcarem o gol no final, sendo pênalti, não foram lá e marcaram. Aconteceu mais uma vez. No finalzinho o Remo entregou a paçoca. Não fez o gol. Como diz o Muricy Ramalho, a bola pune. Os caras foram lá, marcaram o pênalti. 3 pontos na bagagem. E nós fizemos um futebol, pressionamos. O Criciúma não jogou nada. Foi um jogo péssimo. Mas no final, quem foi que levou os 3 pontos do Criciúma? Futebol é bola na rede. E nesse jogo os maiores culpados foi esse ataque cardíaco aí, que com certeza não vão levar bronca do seu Tonhão, porque a gente não tem presidente. A gente tem um fantasma. O Remo não tem presidente, cara. Quem dá as cartas é o senhor Marcos Braz, que na minha visão é um dos maiores culpados se o Remo não subir. Entendeu? O Remo ainda continua nessa posição muito por conta dos outros resultados. Mas ainda tem time para jogar e o Remo pode despencar na tabela, meus amigos. Pode despencar na tabela. Então, mais uma vez a gente tem que torcer contra os times que vêm de baixo, porque os que estão em cima, Criciúma já tem 4 pontos na nossa frente. E lembrando, hein? É 45 pontos para se safar do rebaixamento. E o Remo ainda tem 35. Ainda falta. Ainda tem isso ainda. Isso que é preocupante. Entendeu? Eu nem cheguei a ver a entrevista do Antônio Oliveira porque eu não tenho estômago. Né? Que por ele ter feito, dele ter visto o time jogar bem hoje, eu também vi, como eu falei, só faltou o gol mais uma vez. Só o gol, né? Só faltou o gol. Hoje ele tava nervosinho, sem risadinha. Inclusive, né, como eu prometi na live, vou dar os parabéns para o Chaves Remista, que até que enfim fez uma pergunta agressiva. Porque é isso que tem que ser feito. A gente tem que contestar quando tem que contestar. Ir pra cima. E o Chaves Remista foi pra cima e fez uma pergunta lá que já me mandaram aqui. E eu mando os parabéns. Continue assim, cara. Não tente agradar ninguém. Se você tem vontade de fazer uma pergunta agressiva para algum profissional, faça, cara. Não tenha medo de perder inscrito. Entendeu? Nesse canal aqui, eu só não tenho mais inscrito porque eu falo o que eu quero e não é para agradar ninguém. E eu sinto que às vezes você, né, dá uma maneirada nas suas palavras com medo de perder inscrito, com medo de perder visualização. Isso não é o mais importante. O importante é você expor a sua opinião. Você é torcedor do Clube do Remo. E eu vi essa parte que você fez a pergunta e foi pra cima. Entendeu? Então, parabéns. Continue assim, cara. Que você vai ter um admirador.
Porque é isso que eu cobro dos outros canais. Não aí de acordo com a maré. Ah, critica ali, molde, assopra, isso aqui fica em cima do muro. Eu não suporto isso, cara, não suporto. E é isso que eu vejo na maioria dos canais. Eu sou um dos poucos que fala a verdade aqui, falo a minha verdade, não me preocupo de perder inscrito, não me preocupo mesmo, cara. Eu não dependo disso aqui, eu gosto de fazer os vídeos, mas eu não dependo. O dia que eu tiver um inscrito, eu vou continuar do mesmo jeito, não interessa. Então, parabéns aí pela sua pergunta, porque esse técnico foi frouxo hoje, fugiu das perguntas ali que dava para ser respondida, mas como ele é um covarde, além de ser um técnico horrível e limitado, entendeu? E ainda é covarde e não respondeu o que tu perguntou. Enfim, cara, pelo que eu sei, ele ainda não caiu. Nós não temos presidente para bater a mão na mesa e mandar ele embora. Eu já iria atrás ou do Tencate ou do Humberto Louser. Não é garantido que eles vão dar jeito nesse time aí. Mas pelo menos ele vai trazer um preparador físico com a sua comissão técnica. Coisa que esse português do Paraguai aí não tem. Nem preparador físico ele tem. Tá, pessoal? Então, a minha opinião foi essa. Resumindo, o Remo, na minha visão, fez um jogo competitivo, jogou muito mais que o Criciúma, nada de brilhante. Criciúma quase nem atacou, mas fez o mais importante, que foi o gol, né, cara? Roubado ou não, se foi pênalti ou não, não interessa. O que prejudicou o Remo de verdade foi a incompetência do ataque do Clube do Remo, mais uma vez. Vocês têm que voltar pro juvenil, vocês têm que voltar pro futebol amador, para ver se vocês aprendem a finalizar, porque vocês são profissional, cara. E é uma vergonha que vocês fizeram mais